primeiramente, quero agradecer a todos vocês pela participação. Mais uma aula ao vivo que nós vamos ter hoje. Então, nós temos 7 chakras principais, que eles estão aqui nessa linha da nossa coluna, que começa no nosso cóccix. Na verdade, cada estudo, cada literatura vai falar que esse mesmo chakra que eu estou falando vai ter outros nomes, outra localização, mas esse daí é um estudo básico, que é até mais fácil para a gente poder aprender, tá? Porque são milhares de chakras, e um muito próximo ao outro. Então a gente vai colocar esses como se fossem dos principais. Mas se vocês estudarem yoga, por exemplo, vocês vão ver que vai ter diferença, mas só que utilizem a maneira que vocês acharem mais adequada, tá? Eu vou passar para vocês a maneira que eu aprendi, só para vocês saberem que tem outras literaturas com os chakras. Então, o nosso chakra básico, que ele também é conhecido como Muladhara, ele está aqui no nosso cóccix. Ele que é o nosso instinto de sobrevivência, para que a gente possa lutar ali pelo pão de cada dia. Depois eu vou falar um por um devagarinho. Esse daqui é o nosso chakra umbilical, ele também é conhecido como sacro, chakra sexual, tem outros vários nomes que também depois eu vou passar para vocês. Ele é o responsável pela sexualidade, pelos nossos órgãos sexuais, pela nossa criatividade, que está ligada à energia do sexo. Ele também é conhecido como Svadhisthana. É um pouquinho difícil de falar e vocês nem precisam focar nesses nomes do sânscrito. Basta vocês gravarem um nome. O mais importante é ele saber que ele é o chakra sexual, ou umbilical. Está localizado ali na altura do umbigo. Esse daqui é o do plexo solar. Ele é chamado de Manipura. Ele é o chakra, esses 2 chakras são os chakras da energia que a gente recebe externa e que nós também enviamos. São os principais relacionados à energia que a gente recebe e emana. E, inclusive, são chakras, por nós recebermos muita energia através deles, né? São chakras que você consegue sentir quando o local não está bom, está pesado. Então, observem esse chakra, esses 2 chakras, principalmente. Então, o Manipura, ele também é conhecido como plexo solar, é o nosso sol central. Ele é o responsável pelo nosso ego, pelos sapos que a gente vai engolindo e vai ficando tudo ali no nosso digestivo. Esse daqui é o chakra do cardíaco, é o chakra do amor, da compaixão, do perdão. Também na parte ruim, vamos dizer, na parte negativa dele, quando ele está muito bloqueado, é a falta de total amor, né? A pessoa é totalmente indiferente, não tem amor a nada, vamos dizer assim. Ele também é conhecido como Anahata. Esse daqui é o chakra laríngeo, conhecido como Visuddha. Ele é o chakra da comunicação, é o chakra onde você fala demais ou fala de menos, aquele que você não tem papas na língua, não tem filtro para falar, né? Acaba, às vezes, falando que não deve, magoando as pessoas. Ele também bem desenvolvido, bem aberto. Ele é o chakra da comunicação, onde você fala a verdade, onde você sabe se expressar, né, onde as pessoas conseguem te ouvir, é através desse chakra. Esse daqui é o chakra frontal, conhecido como terceiro olho, é o Ajna. E esse daqui é o Sahasrara, que é o chakra coronário, é o chakra que a gente tem a conexão total mesmo com a espiritualidade. Todos esses 7 chakras principais são os que a gente vai estar focando aqui no estudo de hoje. Então aqui eu vou falar um pouquinho da introdução sobre ele, depois eu vou falar um por um para vocês. Eles têm cores, eles têm movimentação, eles giram no sentido horário e anti-horário. No caso, o coronário é aberto só para cima, o chakra básico é aberto só para baixo. E cada um deles tem uma função muito importante na nossa vida. Sem eles bloqueado, desequilibrado, leva ao óbito da pessoa, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a introdução de cada chakra e quais são as suas propriedades, tanto físicas como psicológicas. Os chakras são círculos captadores, armazenadores e distribuidores de energia vital para o nosso corpo. Então, isso significa que eles captam a energia externa, eles captam a energia da natureza, a energia do ambiente, das pessoas, dos animais e de tudo.
porque até mesmo os objetos têm energia que, no caso, não é muito boa para a gente em alguns aspectos. A energia elétrica, por exemplo, dos aparelhos domésticos, não são energias muito boas, né? Do celular, por exemplo, do computador, da televisão. Então, eles captam todas as energias, eles armazenam isso e eles distribuem isso para transformar isso em energia vital, o nosso ki pessoal. Então, por exemplo, quando eu vou para a natureza, piso na terra, na areia, piso na água do mar, na cachoeira, num rio, isso tudo está me trazendo energia boa, energia elevada, que faz com que eu tenha a energia de disposição, de eu me sentir bem disposta para fazer as coisas, para passar o meu dia, né? Trabalhar, estudar, ter o meu dia a dia. Quando eu não estou bem disposta, eu posso dizer assim, hoje eu estou sem energia vital. Então eu preciso me conectar com energias elevadas para que eu possa trazer essa energia vital para o meu corpo através dos meus chakras. A meditação, a oração também é uma forma de trazer energia vital para a gente. A palavra chakra, ela pode ser escrita com C ou com K, tá? Eu uso o K, mas pode ser com C também. Ela vem do sânscrito e ela significa roda, porque ela de verdade, literalmente, é uma roda. E existem milhares desses centros de forças que a gente chama de vórtices ou chakra e são distribuídos no nosso corpo. E sem essa distribuição, nós não teríamos energia para executar nenhuma das funções que sustentam e nos mantém vivos, mantém o nosso corpo, o nosso organismo, os nossos órgãos em si, né? Os chakras agem como uma estação receptora de energia do meio ambiente, do cosmos e das fontes básicas, e transformam-nas em frequência. Essas frequências são necessárias para cada setor do nosso corpo, tanto físico como na parte energética, que é a parte sutil. Essa transferência de energia é feita pelos nadis ou meridianos, que são as malhas energéticas estudadas na acupuntura. Existe também um movimento contrário, onde nós irradiamos essa energia para o ambiente. A gente irradia a nossa energia vital para fora. Então, se a gente estiver emanando uma energia de raiva, eu vou estar emanando uma baixa vibração. É como se eu estivesse cuspindo, né? Preto, vamos dizer. Eu sempre dou um tipo de exemplo que vocês consigam enxergar, porque a energia a gente não enxerga, a gente sente. Então, quando eu falo, imagina você está falando um monte de palavrão, está brigando, imagina como se você estivesse cuspindo preto. Imagina um ambiente como que fica tudo sujo, né, energeticamente falando. A gente, no caso, quando a gente recebe essa energia, ele vibra no sentido horário, e quando a gente está emanando energia para o ambiente, a gente está no sentido anti-horário. Apesar de existirem milhares de chakras, a gente vai estudar os 7 principais, que está aí na altura da nossa coluna vertebral, que a gente chama de canal central também. Lembrando que em outros estudos eles vão falar o chakra com outros nomes, em outras posições, mas aí vocês vão estudando e vão vendo o que fica mais adequado para vocês. O que importa é que vocês tenham pelo menos uma base sobre isso. É muito importante você olhar para a pessoa e falar, opa, isso daí é o chakra tal, opa, isso aí é o chakra tal. É muito importante esse tipo de anamnese, porque a pessoa só em falar para você que ela está sentindo uma dor em tal lugar, que ela toma um remédio para tal coisa, que ela está sentindo tal coisa, você já sabe que aquela pessoa ali está com algum, né, o chakra tal ruim. Por exemplo, só numa conversa com uma pessoa, você já consegue identificar aonde está o problema daquela pessoa. Não estou dizendo da raiz do problema, mas eu estou falando do problema visível ali para a gente fazer um tratamento naquele momento. Lembrando que o nível 1 não deve fazer tratamento em outras pessoas. O nível 1 é de autocura. O nível 1 só vai poder fazer tratamento depois da sintonização em si próprio e em aquela pessoa que você já troca a energia diariamente. Não uma pessoa que esporadicamente está ali na sua vida, não. Procure fazer energia apenas na pessoa que está ali com você todo dia. Seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, afilhado, primo, melhor amigo, irmão, irmã, pessoas que estão ali. Seu avô, sua avó. Procure focar só nas pessoas mais próximas e em vocês.
Vocês podem fazer no animal, numa planta, no ambiente, isso vocês podem fazer sim. Até mesmo em objeto, que isso se chama imantar algum objeto, vocês também podem fazer isso. Os chakras podem sofrer lesões, como fissuras, fendas e obstruções. Podem ficar desalinhados e desequilibrar totalmente uma pessoa. Então o Reiki, ele vem ali, alinha e restaura o equilíbrio dos chakras, harmonizando para que possamos receber energia da natureza, através do ar, da água, da terra, dos ambientes e das pessoas. Lembrando que o Reiki pode acontecer milagre, sim. Ele é magia, sim. Porém, são doses homeopáticas. Aquilo ali é aos poucos. Não adianta você pegar uma pessoa muito doente e você achar que aquela pessoa vai ser curada de de um dia para o outro. São doses homeopáticas. Você vai ali alinhando, vai ali trabalhando. É igual oração. É uma coisa muito potente, sim. É muito profundo? É sim. Porém, a pessoa, para ficar doente, ela já vem de um processo muito longo, porque nós temos muitos corpos. Até chegar no nosso corpo, nós temos muitos corpos energéticos e espirituais, que também estão ligados aos 7 principais chakras. Porém, até chegar no nosso corpo físico, já aconteceu muita coisa ali até chegar na gente. Inclusive, passou pela aura, né? Então, não adianta a gente também achar que aquilo ali vai estar resolvendo de um dia para o outro. Vamos ter paciência, vamos ter fé, orar e fazer bastante energia na gente e nas pessoas que a gente for fazer o tratamento. Deixe isso claro para a pessoa, que ela já vai começar a sentir logo em seguida alguma diferença, sim. Mas é tudo muito sutil, tudo muito devagar, não vai ser exatamente de uma hora para outra desse jeito. E também está tudo dentro do merecimento, né, da abertura da pessoa. Quando eu falo merecimento, não é que eu diga que a pessoa não merece. Nós temos karmas, que são a lei da atração, né, que vem aí trazendo toda uma regra para que a gente possa estar evoluindo. Então a gente vai limpando toda a besteira, toda a sujeira, todos os erros que nós fizemos aí no passado, dessa vida e de outras vidas. Lembrando que quem não acredita em certas coisas que eu vou falar aqui hoje, é só filtrar, vira a página e está tudo certo. O Reiki não está ligado a nenhuma religião, a nenhuma crença, a nenhuma limitação. Então, assim, eu tenho as minhas crenças, vocês têm a de vocês, e se vocês não aceitarem o que eu falar, é só filtrar e descarta, tá certo? Que a gente precisa se respeitar mutuamente, né? Dentro do que eu acredito, do que vocês acreditam, independente de religião. É importante ressaltar, como eu falei antes, que chakra pode ser escrito tanto com K, da maneira que eu escrevo aqui, que eu utilizo muito essa escrita, como pode ser escrito com CR, tá? Então tá tudo certo, as duas formas estão corretas. A localização, nome e a cor dos 7 principais chakras também pode mudar de uma literatura para outra, como eu havia falado antes. Sendo mais importante a gente entender a localização do chakra, quais são os órgãos e qual a situação ele interfere. As glândulas, tá? Cada um tem uma glândula, tá bom? Eu vou falar sobre elas. Então, por exemplo, o chakra básico, que está ali no nosso, é o chakra raiz, ele está ali no nosso cóccix, por exemplo, ele está muito relacionado aqui, ó, nosso... também está relacionado ao nosso sangue, a nossa coluna vertebral, isso tudo eu vou estar explicando para vocês. Está relacionado à parte material da nossa vida. Então, a pessoa que tem muita dificuldade financeira tem alguma coisa aqui relacionada no básico. Aí, aqui no chakra sexual, ou chakra umbilical, o sexual está relacionado à nossa sexualidade, aos testículos, ao ovário. O nosso plexo solar, ele está relacionado aqui ao pâncreas, essa parte aqui do nosso estômago. O chakra cardíaco está aqui na parte do nosso coração mesmo, na nossa glândula ali do nosso timo. O laríngeo está aqui na tireoide, na paratireoide. O frontal está relacionado à hipófise. E o coronário está relacionado à nossa pineal. A pineal é o terceiro olho, que eu vou explicar isso, que as pessoas confundem muito esses dois chakras aqui, achando que o terceiro olho está exatamente aqui. Na verdade, ele está relacionado ao nosso chakra coronário. Isso é bem importante ser falado para que vocês possam entender a diferença do chakra coronário para o
o nosso chakra frontal, que é o nosso terceiro olho. De qualquer forma, é o nosso terceiro olho, mas está relacionado ali ao nosso coronário. Então, nossos vórtices, ou nossos chakras, ou nossos centros de forças, eles têm cores, todos eles têm cor. O básico está relacionado ao vermelho. O nosso gástrico, tá vendo que tem outro nome aqui? O gástrico, que eu chamo de umbilical, sexual, ele é laranja. O esplênico, que eu chamo que, na verdade, essa composição aqui é totalmente diferente do que eu ensino. Mas eu quis trazer mesmo para que vocês pudessem ver que tem muita variedade de nomes. E, na verdade, o gástrico eu falo como se fosse aqui no plexo solar. E o esplênico eu falo como se fosse aqui no umbilical. Só que, na verdade, é a mesma coisa. É porque são muitos, eles estão muito próximos um do outro. Tá? Então, é isso aqui que é o nosso campo aqui da parte central. Então, os chakras inferiores, que está aqui na parte de baixo do nosso corpo, pertencem ao nosso lado do instinto. E os nossos chakras elevados estão lá no nosso lado mental e no nosso lado espiritual. Idealmente, todos os chakras contribuem ao nosso ser. Nossos instintos trabalhariam junto com os nossos sentimentos e pensamentos e a nossa parte espiritual. Entretanto, nem sempre é assim. Então, os chakras podem ter vários níveis de atividade. Quando eles estão abertos, operando normalmente. Quando ele vibra em excesso, ele está hiperativo. Então, ele está vibrando muito, ele está acima do que ele precisa para que ele esteja normal. Então, ele fica hiperativo. Quando ele vibra menos do que deveria estar vibrando, ele está bem fraquinho, ele está hipoativo. Quando não estão abertos o suficiente, ele está subativo. Então, ele está ali fechado, né? Ele está retraído. Então, ele está subativo. E, para compensar, ele acaba utilizando a força e a abertura dos outros chakras e ele fica sobreativo. Os outros ficam sobreativos. Todos eles estão desequilibrados. Todos esses aqui vibrando em excesso, vibrando pouco, muito aberto, ou pouco aberto, está tudo desequilibrado. Isso aqui, na verdade, eu só trago para vocês como um estudo, mas é irrelevante. A não ser que você estude muito sobre isso e você realmente tenha uma sensibilidade para sentir a energia. Aí sim, vai valer a pena você focar bastante nessa parte do estudo. Porque normalmente a pessoa não consegue sentir essa parte, se está muito, vibrando muito, não tem a sensibilidade para perceber qual é a diferença. O que importa é você saber que a pessoa, na anamnese da pessoa, o que ela vai te dizer que ela está sentindo, e você vai saber que está desequilibrado é o suficiente. Existem muitas técnicas para balancear os chakras e a maioria delas são usadas. Não adianta tentar fazer os chakras sobreativos ou menos ativos, porque eles estão compensando os outros. Ao restaurar a compensação entre eles, ficariam subativos outra vez rapidamente. Então, para parar essa compensação, os chakras que eles estão cobrindo devem ser abertos. E a gente vai aprender conforme as técnicas.